No dia 4, às 10 horas da manhã, o encerramento da ficha no Datatox e a classificação internacional de doenças, o CID. E no dia 8/7, que é uma sexta-feira, então vai fugir da rotina, né, do encontro nas segundas, às 10 horas da manhã é um encontro para fazer um esclarecimento de dúvidas. Então, não está previsto ali uma aula expositiva em si, mas vai ser um encontro mais aberto para uma conversa para tirar as eventuais dúvidas. Eu acredito que a gente possa estar passando depois esse cronograma atualizado para vocês poderem estar também colocando nas agendas de vocês, né? E, na medida do possível, estar acompanhando ao vivo, online, senão também, como vocês podem estar vendo aí, a conversa de hoje, como todas as outras, está sendo gravada e depois é disponibilizada, tá? Ao longo da... esse grupo já foi, o Camilo está colocando aqui, que já foi enviado para o grupo para os 2 grupos que mais participam aqui, dessa capacitação. Então, eu vou passar a palavra para a Adriana, mais uma vez agradecer. Então, Adriana, a tua disponibilidade, inclusive, de acrescentar mais um encontro, né, no processo de capacitação. Ao longo da fala da Adriana, eu vou estar colocando o link da frequência para vocês irem assinando no decorrer da apresentação. Camilo informou também que o link também já está disponibilizado lá na página da Abracite. E aí desejo um encontro produtivo para o dia de hoje. Obrigada, Cláudia. A minha proposta hoje é fazer o seguinte. Eu vou entrar, né? Vou apresentar aqui, entrar novamente no Datatox. Então, vocês lembram, né? Só lembrando a todos que a entrada no sistema é com o mesmo usuário e senha do sistema Datatox Registro. E aqui eu vou tentar aumentar um pouco, o que o Camilo tinha me pedido da outra vez. Vamos tentar ver se não fica muito poluído. Essa, então, seria a nossa entrada já no BI. O que eu proponho? Né? Deixa eu voltar aqui na conversa com vocês. Eu proponho que a gente faça vários levantamentos de dados, várias tabelas. A minha proposta é uma aula absolutamente prática agora, porque os conceitos vão estar no tutorial que vocês já receberam. É um tutorial que ainda está em andamento, porque não foi atualizado adequadamente. A gente está esperando modificar a plataforma para poder atualizar o tutorial BI. Mas ele já está quase praticamente pronto, muda ali só na parte de encerramento as novas variáveis que entraram no sistema novo, né? No registro, sistema de registro. Então, minha proposta hoje é a gente fazer uma breve revisão das ferramentas e trabalhar nelas. O que eu gostaria de sugerir para vocês? Eu recebi esse final de semana uma solicitação de ajuda para fazer um levantamento para uma pesquisa. Esses levantamentos que vocês fazem e que tiveram dificuldade, que vocês coloquem aqui agora. Sim, qual o objetivo do levantamento e quais as variáveis que vocês precisam. Eu separei alguns exemplos que eu vou utilizar agora na primeira parte da apresentação, e aí vocês, se quiserem, né, aproveitar a oportunidade, é lógico que eu vou usar o meu banco de dados, o número de casos não vai ser o exato, mas aí vocês fariam depois novamente com o banco de dados de vocês. Então, aqueles que tiverem alguma solicitação mais urgentes ou que tenham tentado fazer um levantamento, que coloque aqui o exemplo e a gente faz junto com o meu banco de dados. Vocês vão vendo qual é o processo, como que é o passo a passo do que eu vou fazer, com as informações que vocês precisam, e aí depois vocês fazem com o seu banco de dados.
Essa é uma proposta minha, já que eu tenho recebido a solicitação de ajuda. Eu preciso fazer um levantamento de dados para uma pesquisa e eu não consegui levantar os dados. Como que eu faço passo a passo? Tá bom? Quem quiser pode mandar aqui no grupo ou então mandar por WhatsApp para mim, por favor. Que eu acho que ajuda também, fica uma coisa bem prática. Então, voltando à apresentação, né? A apresentação que eu quero fazer, só confirma para mim, por favor, se vocês estão aqui na mesma tela que eu. Sim, tá ok, Adriana. Certo, no DataTalks. Eu vou então começar com a apresentação, eu vou começar aqui com a parte. Eu vou tirar a minha imagem, vou deixar só o som para não competir um pouco com a apresentação que eu vou fazer para vocês. Então, só lembrando aqui, né? O sistema é um sistema simples até de usar, tem até poucas ferramentas, a gente vai trabalhar as mais importantes hoje, vai deixar para as mais elaboradas para a próxima semana. E aqui o que nós temos? Nós temos o cubo com os dados que a gente insere lá no DataTalks Registro. Lembrem-se que tudo que nós temos aqui nessas variáveis, nessas categorias, são as informações que nós temos no DataTalks Registro, exceto o que é de digitação livre, aquilo que você disserta o assunto, descreve ali de forma livre, digita a história, digita o acompanhamento que foi feito, mesmo a parte de acompanhamento você consegue numerar quantos acompanhamentos você fez, mas o BI não visualiza qual foi o acompanhamento que você escreveu na aba livre. O restante, tudo está aqui. Então, lembrem-se que nós temos estas categorias, e dentro das categorias, que eu acho que foi uma coisa também que ficou dificultado, dentro das categorias é que estão as variáveis em azul que vão ser carregadas para as linhas e medidas, né? Para as colunas e linhas e filtros. O dados gerais não é uma variável, ele é uma categoria de variável, ele é um índice, ele é um título. Então, esta informação aqui, para você conseguir informações sobre isso, você tem que abri-la e carregar para cá. O que nós vamos fazer? Lembrem-se que eu uso do ano de 2013, como eu expliquei na outra aula, mas eu vou repetir, para digitar retrospectivamente, porque a gente ficou num limbo. 2013 ficou num limbo, sem sistema informatizado nenhum. Então, ele não vai estar com um número legítimo, mas é uma oportunidade, é um banco de dados que eu vou usar para a gente trabalhar dados, tá? Ele não é consolidado, ele não está completo, não se atentem muito aos números e questionamentos sobre os números, e sim pelas variáveis que nós vamos utilizar, tá? Então, aí vamos lembrar que, eu acabei de iniciar uma consulta, ela está aqui em cima. Se eu quiser, em paralelo, trabalhar esta consulta, vou aumentar um pouquinho para ficar mais fácil de olhar. Se eu quiser trabalhar em paralelo esta consulta e mais alguma coisa, eu consigo abrir também uma nova consulta. Elas ficam as duas aqui à sua disposição. Uma outra coisa que você consegue fazer nessa consulta é abrir algum levantamento que você já tinha feito previamente e salvou, que vai demorar um pouquinho, mas eu vou colocar aqui uma consulta que eu já fiz, tá? Vou deixar em aberta as duas para mostrar para vocês que é possível você iniciar uma consulta e, mediante o que você salvou, você alterar e salvar com outro nome. O sistema hoje está bem lento, a minha internet teve um problema. Vamos aí tentando com paciência. Eu sugiro um exemplo. Vou dar um exemplo e vou fazer um levantamento sobre ele. E é uma coisa que, às vezes, eu ajudo alguns centros a fazer. Aqui nós temos as ferramentas.
Só relembrando as mais importantes, é abrir uma consulta, salvar uma consulta. Pronto, ele já entrou. Salvar uma consulta, iniciar uma nova pesquisa, fazer algumas alterações e puxar os dados. Puxar automaticamente, puxar os dados, eu vou tirar automaticamente para a gente fazer devagarinho. E aqui tem outras ferramentas que depois eu já apresentei. Adriana, desculpa, mas está travado, pelo menos para mim. Não sei se as outras pessoas estão vendo. Para mim está travado. Wellington, para mim também que era algum problema de conexão aqui. Eu também fiquei esperando um pouco para ver se voltava, mas absolutamente nada, não saiu da primeira tela. Quando você falou sobre mostrar a consulta que está aberta, eu até queria ver, não consegui nada. Obrigada. A tela não vai para frente? Isso, Adriana, sua tela parou. Isso, e pensei que era a conexão, está muito ruim aqui o Wi-Fi. Sim. Então, a minha conexão está ruim, né? Logo que você tirou sua imagem, travou. Aí eu esperei um pouco para ter certeza que não era a minha internet. Tá, eu vou tentar apresentar de novo. Vamos ver se ele volta. Eu moro na roça. Eu moro fora da cidade. E o tempo tá bem ruim aqui. Choveu. Às vezes a conexão dá problema. Voltou para vocês? Porque para mim tá normal. Para mim ele vai para frente, vai para trás. Não. Não, tá parado, é isso. Nada. Nada. Vamos tentar ver. Bom, vocês me ouvem, vocês me veem aqui no quadradinho? Sim. Sim. Vou tentar novamente. Talvez tente uma forma diferente de compartilhar sua tela. E este? Vamos ver se ele aparece. Sim. Mas agora muda o slide para a gente ver se muda. Sim. Tá, então o problema é no Datatalks, né? E agora? Eu vou sair do Datatalks e vou entrar de novo. Vamos ver se vocês visualizam isso. Por enquanto, a gente está vendo o teu PowerPoint, pelo menos eu. Uhum. Não. O BI não está entrando para mim também. Entrou para vocês? Entrou no BI? Entrou, aparece cubos, medidas e variáveis. Tá. Só me fala, Cláudia, se você vê. Hã? Eu não consegui ouvir. Tem alguém falando e eu não estou conseguindo ouvir também. E agora, vocês conseguem ver o que eu estou vendo aqui, fazendo? Sim, agora destravou. Sim. Agora destravou?
Uhum. Então, vamos lá, começar de novo. Só revisando aqui para vocês que nós temos as ferramentas, né? Aqui nós temos as ferramentas. Peço, por favor, que vocês depois vejam. Nós fizemos o ícone, né? Cheguei até a copiar os ícones, ficou meio feinho, mas copiar os ícones para mostrar o que significa cada um. Ignorem todas as informações que estão em MDX, que vão ser retiradas, que não interessa para nós. E aqui o que eu vou fazer é um levantamento de dados de uma solicitação que eu recebo muito. É assim, ajuda, pedido de ajuda. Eu preciso fazer o levantamento do número de vezes, do número de plantões que determinados supervisores deram no mês de maio. Tá? Adriana? Oi. Adriana, De novo. Travou? não é só para aumentar um pouquinho, quando você não precisar usar aqueles ícones ali em cima, aumenta um pouquinho a sua tela, só fica muito pequeno para o pessoal ver. A minha tela tá bem grande para mim. Né? Sim, acho que tá num 130%. Eu não vou conseguir criar uma tabela mais que isso. Não visualizaram essa tabela grande? Aqui, tá pequeno para todos esses ícones? Não, acho que é só fechar o bate-papo, a janela de bate-papo aqui do lado direito, que fica bem grande. O meu tá ok. Então tá, sei então, pode seguir, Adriana. Tá bom. Vou indo então, senão eu não consigo nem eu mesmo enxergar de tão grande que está para mim. Bom, eu vou então entrar aqui. O que eu tenho? Como eu estava explicando, aqui são as categorias, não são as variáveis, são categorias de variáveis. Para que você entre nas variáveis, você precisa abrir a categoria e aí ela entra nessa parte azul, que são as variáveis. Eu vou então, no meu caso, vou utilizar o ano de 2013, eu vou clicar em cima da palavra atendimento. Ele está demorando mesmo, isso aí a gente já está conversando com o Walter nas reuniões, ele está tentando acrescentar algumas variáveis como padrão para não demorar tanto. Eu vou então clicar em cima do ano, isso também foi uma dificuldade que as pessoas tiveram. Eu vou mostrar aqui que eu quero o ano de 2013. Você tem como clicar e jogar para cá na seta. A outra opção é você clicar 2 vezes em cima do que você quer. Se você quiser todas essas informações, você clica no rápido, ele vai jogar tudo para lá. Se você quiser um ano só, que é o nosso caso, você clica só no ano. Ou, se você quiser um período, né, de 2, 3 anos, você clica nos períodos que você quer e ele joga para lá. Eu, então, vou usar só o ano de 2013. E aqui, eu vou fazer, então, um levantamento do número de plantões que os supervisores deram no mês de maio. Como faz isso? Eu quero, então, as variáveis mês e a supervisão. Quando você clica na variável, ela automaticamente joga para a linha. Aqui você decide qual é o formato de tabela que você quer. Eu quero o mês de maio e uma frequência de número de plantões por supervisor. No mês de maio, então, eu vou clicar na palavra atendimento mês e aqui ele abre novamente um menu para você filtrar o que você quer. Tanto você consegue fazer isso nas linhas e colunas, como você colocar no filtro. O que você coloca no filtro, ele não sai na tabela. Ele sai, sim, ele filtra, ele determina quais são os dados que você quer na tabela, mas ele não aparece o filtro na tabela. Se você fizer o filtro na linha ou na coluna, aí sim ele vai aparecer na tabela. Eu vou mostrar para vocês. Então, ó, o mês de maio, ele vai automaticamente não, você selecionou o mês de maio e ele então vai te dar uma tabela com
mostrando que no mês de maio determinadas supervisoras tiveram tanto número de plantões. Se você colocar o mês aqui e pedir a frequência por medida, ele também faz isso, só que aí ele já não aparece aqui, aqui só aparece o número de fichas. Se você transformar isso, então, numa coluna, ele vai te mostrar e te dar uma tabela pronta. Aqui, vou mostrar só para já adicionar uma informação, as opções que nós temos de contagem. A coluna tem uma setinha onde você tem aqui como determinar o total, para você não ter que jogar isso num local lá no Excel, onde for, para você fazer soma. Isto acontece, desculpa, não é na coluna, é na linha. Isto acontece aqui ou acontece num sistema que você utilizar. Ele já te dá uma tabela pronta. Se você tiver mais variáveis, por exemplo, eu quero saber o número de plantões que a Adriana deu o ano de 2013 inteiro. Você consegue também fazer a soma disso aqui. Ele então vai te dar todos os meses de 2013 e aí você faz uma planilha com o número de dados que você quer até o fim. Aqui, para eu conseguir chegar lá embaixo, eu vou ter que diminuir só um pouquinho. Aqui, então, a tabela com o número de casos, com o número de plantões do Adriano, o ano inteiro de 2013, e o número de plantões que foram adicionados mês a mês. Essa tabela é possível de ser salva. Você consegue jogar ela na sua planilha lá, nos seus arquivos. Você vai entrar no salvar consulta. Dentro do seu diretório, né? Eu criei uma pasta treinamentos e aqui eu já tinha até salvo por mês um banco de dados para mim. Isto você consegue fazer, deixa salvo, inclusive é um processo que para adiantar o serviço, e você consegue então vir aqui e colocar, eu quero só o mês de janeiro, selecionar o mês de janeiro, ele vai criar uma tabelinha para você, você copia essa tabela e presta conta do número de plantões por mês, por supervisor, que é o que provavelmente os centros precisam apresentar para pagar supervisores, pagar profissionais. Esta é uma forma. Como que eu fiz para salvar isso? Vou revisar isso também, que também ficou dúvida. Aqui, nós temos, então, uma forma de você abrir um diretório, que ele chama de repositório, ou um diretório de arquivos. Como a gente tem no Explorer, como a gente tem nas nossas nuvens. Aqui ele vai sempre colocar como nome na home o nome da pessoa que entrou. Ele vai dar automaticamente essa informação. Mas aqui dentro você cria os arquivos que você quiser. Vindo neste ícone aqui, você cria aqui um arquivo, teste, e ele vai, daqui para frente, ter uma pasta com o nome teste. Cada vez que você quiser salvar alguma dessas informações, uma tabela ou um padrão de pesquisa, eu costumo fazer assim, eu filtro tudo que eu quero e gravo só o filtro. E aí eu vou criando as tabelas, todo dia eu crio as tabelas já com meus filtros montados. Conforme você vai criando essas informações aqui, você vem no salvar, entra dentro da sua tabela teste e cria aqui o nome que você quiser para aquela tabela. Salvar. No dia seguinte, que você precisa novamente entrar naquela tabela, é só você vir numa aba, abre, né, uma consulta, entra na tabela que você já criou no dia anterior, para você voltar àquele tipo de planilha lá onde já estão as variáveis,
você entra nesse editar consulta, ele volta na tabela inicial para você completar essa informação. Esse é um formato que a gente apresentou na outra aula, já juntando várias coisas aí, né? Como salvar, como abrir uma pesquisa e como criar uma tabela de pesquisa. Vou criar outra, agora com variáveis múltiplas, tá? Continuo o meu ano de 2013, e aí eu quero mostrar para vocês aqui um pouquinho sobre agentes. Eu vou retornar aquela informação sobre agente, que é uma coisa que confunde muito, sempre confunde. Qual é a diferença, qual é o agente que eu devo usar? Eu tenho 3 opções de levantamento de agentes. Vocês lembram que quando a gente entra no Datatox registro, lá você tem a opção de clicar quantos agentes você quiser. Nossos pacientes, ou eles ingerem uma substância só, ou se expõem a uma substância só, ou associam outras substâncias, em várias circunstâncias, tentativa de suicídio, enfim, outras, múltiplas. E aqui nós temos, então, as 3 opções. Aquele paciente que tomou uma substância só e aquele paciente que tomou mais de uma substância. Eu vou trabalhar o quê? A primeira que eu vou trabalhar vai ser aqueles que tomaram várias substâncias. Vocês lembram? Eu vou tirar a soma dessa coluna para não poluir a tabela, tá? Vocês lembram que o número de casos, meu número de casos, né? Eu vou entrar aqui, deixa eu ver na outra pesquisa. O meu número de casos, lá de 2013, é 4.503 casos. Mas eu fiz aqui um levantamento, e no meu levantamento eu tenho... desculpa, eu apaguei. Deixa eu fazer de novo. No meu ano de 2013, eu tenho 4.503 casos. Quando eu fiz o levantamento de agentes, eu fiz de agentes totais, e ele me dá uma tabela com 4.695 casos. Relembrando, quando você puxa uma tabela de agente por grupo total, é que nas minhas exposições, nas minhas 4.503 exposições de 2013, os agrotóxicos apareceram 275 vezes. Não são 275 pacientes, são 275 vezes que os agrotóxicos apareceram nas minhas exposições. Então, eu quero saber o número de casos por agrotóxico, quero saber o número de pessoas que se expuseram a agrotóxicos. Então, a informação não é grupo total. A informação, eu vou colocar aqui, eu vou selecionar agrotóxicos só para facilitar a visualização de vocês, tá? Eu vou trabalhar só agrotóxicos agora. Vocês lembram que ali deu 275 casos. Vezes, né, que o agrotóxico apareceu. 275 exposições estavam envolvidos com agrotóxicos. Eu vou, então, colocar aqui qual o número de pacientes que se intoxicaram por agrotóxicos. É hoje, hein?
eu não sei se acho que eu falei sim, né, na outra aula, esses números aqui, eles mostram o tamanho, algumas configurações da tabela, e aqui quantos segundos levaram para essa tabela ser organizada pelo sistema. Um número ideal é aí até 10 segundos, né? Quando você inicia o sistema, as primeiras vezes que você cria uma tabela, ele leva um tempo maior do que as outras. O que o Walter fez? Ele selecionou as variáveis mais importantes e determinou que essas deveriam ser em determinado número de segundos. Mas não é possível fazer isso com todas. E como é um banco de dados muito grande, com muitas informações, muitas variáveis, e ele já está alojado num sistema, num local, na CETIC, que é um local onde o Walter, às vezes, não tem acesso o tempo inteiro, às vezes, quando cai a força, isso dá uma lentidão no sistema, mas imediatamente volta, é só ter um pouquinho de paciência de esperar que as tabelas se organizem. Então, aqui o que nós temos? Eu vou colocar aqui junto, ó. Eu estou selecionando só agrotóxicos, o grupo agrotóxicos total. Eu quero saber, e aqui é uma forma de vocês verem, eu quero saber quantas pessoas se expuseram a agrotóxicos, 242. Mas 33 pessoas, pacientes, associaram agrotóxicos com outro grupo de agente. Essa tabela visualiza bem que existe uma diferença entre esta variável e esta dentro do BI. Mas quem são essas pessoas aqui? Elas associaram com o quê? Então, você coloca esta informação, esta informação você vai consegui-la através do grupo de agentes e qual a sua combinação. Então, eu vou mostrar aqui para vocês as 3 informações. Eu tive uma exposição, nós tivemos, então, no nosso banco de dados de 2013, 275 exposições a agrotóxicos. Destas, 242 pacientes só utilizaram algum tipo de agrotóxico e o restante, que completa os 275, que vai dar 33 casos, o restante associou agrotóxico a algum outro grupo de agente. Pergunto, e aí, por favor, falem comigo. Isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. Essa é uma dúvida que acaba gerando erro no levantamento de dados. Essa é uma dúvida que não pode ficar, porque quando você vai fazer uma apresentação, quando você vai fazer um trabalho de pesquisa, quando você vai prestar conta, por exemplo, o meu hospital onde eu trabalho, eles pedem ali qual o número de casos, a gente tem que, às vezes, fazer um relatório, apresentar para eles número de casos por determinados grupos, para que eles aceitem comprar antídotos, para que eles deem verba, eles liberem verba para comprar medicamentos que a gente usa como antídoto, material para o laboratório fazer análise, e em cima deste número que eles às vezes acabam comparando, né? Aqui é importante saber o que foi atendimento presencial, mas muitas vezes a gente cede antídoto para outro serviço, então é importante mostrar precisamente quantas vezes nós atendemos pacientes expostos a agrotóxicos, que isso não está relacionado única e exclusivamente ao número de pacientes. É importante que eles saibam que, é importante vocês entenderem que aqui nessa tabela que eu estou mostrando, os casos de agrotóxicos que aconteceram não são só 242, são 275 vezes que o agrotóxico apareceu.
E aí, isso aqui, comparado ao número de pacientes, é que você vai depois determinar qual é a quantidade de antídoto que você precisa. Isso é muito importante, dando esse exemplo, tá? Se você tem, eu já respondo, viu, Juliana? Se você precisa que alguém te saber numa entrevista quantos escorpião não, porque é difícil associar com outra coisa, mas quantas exposições você teve infantil, exposição em crianças por carbamazepina, vai dar uma entrevista sobre isso, é importante você saber que nas 200, vamos dar o exemplo desses números aí, né? 242 pessoas se intoxicaram por carbamazepina, mas muito mais associou carbamazepina a alguma outra substância tão relevante quanto a carbamazepina, ou paracetamol, por exemplo. Certo? Fala, Juliana. Adriana, bom dia. Oi, bom dia. Outra coisa que eu colocaria no filtro seria o tipo de ficha. Desculpa. Quando vou fazer relatórios, assim, para essas apresentações, eu coloco no filtro também o tipo de ficha humano e também coloco no filtro para não entrar as fichas de informações. Tá. Porque eu coloco esses dois tipos de filtro também, para a gente poder apresentar, por exemplo, quantos casos tivemos de intoxicação de certo tipo de agente. Vou fazer então isso aí. Então, agora eu vou. Só assim, em relação aos agentes, eu vou voltar nesse assunto e eu gostaria, por favor, que hoje não saísse nenhuma dúvida sobre isso, porque isso já vai, se a gente entender, se vocês entenderem a parte de agentes total, isolado, associado e combinação, vocês vão entender a circunstância, por que que o tratamento sai um monte de linha informando o tratamento para o mesmo paciente. Eu vou mostrar depois no final uma tabela aqui mostrando o número de linhas que aparece para um paciente só e como resolver esse problema, tá? Então, eu vou fazer esse exemplo aí que a Juliana deu. Eu vou pegar o tipo de ficha, eu vou jogar aqui na coluna. Vocês estão visualizando essa ação que eu faço? Não tem nada travado aí não, né? Mexe o mouse para a gente ver. Eu não vejo o mouse mexendo. Eu vou abrir, então, a tabela aqui e vou selecionar só a exposição humana, ó. Tá travado. Ai, Júlia. Ai, meu Deus, até hoje. Aqui também, tá? Vamos lá. Aqui, voltando. Abriu alguma coisa? Não. Não, tá travado. Mas está tentando abrir ou tá travada? Tá totalmente travado pra gente. Eu vou entrar de novo no sistema. É que, na verdade, o próprio sistema Datatox está travado. Eu estou saindo do sistema e tentando entrar de novo, ó, e a tela que aparece para vocês não sai do lugar. Eu vou tirar de novo e começar outra vez, tá? Entrou? Eu visualizo a mesma tela que tu estava mostrando antes. Tá. É nela mesmo que eu... Só que eu não vejo tu mexer no mouse. Tá.
É. E agora? Nada? Agora está tudo em branco e o mouse aparece. Tá. Eu vou entrar então agora de novo no BI, tá bom? Ele não tá entrando. Ah, entrou. Entrou aí? Sim. Agora eu estou vendo até a tua senha. É. Puxa vida, hein? Pode usar ela, tá? Ah, não, mas foram só bolinhas. Não tem bolinhas no meu teclado. Não, no meu, a minha senha era 1, 2, 3, 4, 5, 6, até acho que 2 semanas atrás, que eu precisei mudar, porque eu precisei dar com um aluno nosso lá. Agora está tudo certo, parece. Ai, então vamos, Jesus, toma conta. Vamos lá. De novo, então, eu vou selecionar 2013. E agora eu vou usar, então, um exemplo da Juliana. Eu vou pegar aqui, exposição humana. Vocês viram como faz, né? Ó, eu quero aqui, ó, tipo de ficha, joguei a variável lá. Eu não quero saber animal nem informação, eu quero saber agentes por exposição humana. Eu vou selecionar só exposição humana. E aqui eu vou então jogar o número de casos. Agora eu vou trabalhar com a tabela de número de casos por agente. Ah, já demora, ainda põe a mão no lugar errado, né? Aqui eu tenho o número de casos de pacientes por número por agente. E lembrem-se desta opção que nós temos dentro do agente grupo isolado e associado. Aqueles casos, 175 casos, associaram mais de um desses grupos. Aqui, então, eu vou entrar com o total. E então nós tivemos 4.482 casos de exposição humana. Nós temos esse filtro aqui também, ó, de exposição humana com as determinados agentes, com os grupos de agentes. Tanto você pode jogar a tabela, a própria variável filtrada na coluna, como você pode jogar ela no filtro e transformar numa tabela simples, só com o número de casos, se você quiser fazer outros filtros. Então, se eu quiser também a parte de humana, e aqui eu vou colocar também atendimento presencial. Quero só saber aqueles que eu atendia lá no hospital. Então, vai ser no ano de 2013, todos os pacientes que vieram presencialmente, fichas de exposição humana. E aqui eu quero saber quais são os grupos. Ele te dá também aqui a seleção. Se você preferir, para facilitar a sua interpretação e apresentação, se você preferir, você pode colocar tudo na mesma tabela. Ele vai te dar aqui qual o ano de 2013,
qual o meio de atendimento e qual o tipo de ficha. E aqui ele te dá a tabela com o número de casos. Certo? Alguma dúvida aqui? Adriana, às vezes também eu coloco um filtro que é o estado, porque como a gente acaba atendendo pacientes de outros estados e às vezes me pedem relatório, por exemplo, do estado de Goiás. Então eu sempre coloco esse filtro para colocar realmente os atendimentos que foram feitos por pacientes do estado de Goiás. Eu vou colocar aqui, vamos ver se a gente rouba paciente de vocês. Então, ó, eu vou colocar tipo de ficha humana, meio de atendimento, no meu caso vai ser telefônico, porque acho difícil vir presencialmente, né? E aí eu vou colocar aqui que o atendimento, a exposição ou atendimento solicitante de informação foi do estado de Goiás. Tá? Então, tanto você pode colocar isso aqui junto para mostrar para o seu colega lá, para quem solicitou sua informação, você pode colocar então aqui qual foi o estado que você atendeu. Vamos ver se a gente tem no estado de Goiás algum atendimento. Não. A gente não atendeu nada de vocês, tá? Então a gente não roubou nada. Daí ninguém ligou para nós pedindo informação. Em 2013. Vamos ver se tem alguma informação ou se os filtros é que acabaram dando. Ó, ninguém de Goiás ligou para o Ciatox de Campinas solicitando informação. E aí você vai seguir no filtro, você consegue colocar tudo o que você precisa no filtro. Vamos dar um outro exemplo. E isso é uma coisa que a gente faz muito aqui, né? Prestar conta para o HC, um trabalho, o Fábio, vou dar um outro exemplo melhor. O Fábio faz muita pesquisa, né? O Fábio tem muito trabalho publicado, o Fábio Bucarete. E aí a gente trabalha muito com os atendimentos presenciais, que são aqueles que a gente consegue consolidar melhor a ficha. É aquele que você consegue, muitas vezes, trabalhar com o paciente. Se você faz um estudo prospectivo, você consegue acompanhá-lo fisicamente, presencialmente, a exposição tóxica. No nosso caso, vou dar um exemplo, são aqueles casos de exposição ocupacional que a gente tem por mercúrio, por chumbo. E aí eu vou dar uma planilha de pesquisa. Vou citar aqui e mostrar uma planilha de pesquisa para vocês. Onde você vai usar esse banco de dados num sistema de levantamento estatístico. Foi essa pesquisa que eu ajudei a colega nossa na sexta-feira. Vou dar o exemplo da exposição por mercúrio. Eu vou pegar aqui, então, uma substância, eu quero a substância total nesse caso, quando eu seleciono alguma coisa, quando eu filtro alguma coisa, eu pego no total, para não excluir aqueles pacientes que associaram o metal com alguma outra, né, com outra exposição. Então, eu vou pegar aqui chumbo. Ou você, aqui eu vou dar uma informação, tá? Vou jogar fora isso e vou fazer de novo para vocês verem como faz. Nós temos em substâncias uma infinidade, são mais de 5.000 substâncias cadastradas. Para eu não ter que ficar caçando chumbo lá embaixo, você pode jogar a palavra chumbo, ele vai procurar aqui para você, ou se ele não aparecer aqui, para você ter certeza de que você não tem, você pré-filtra no servidor. Ele vai te puxar somente a substância que você quer. Aí você joga na tabela do lado, no quadro ao lado, então fica selecionado só chumbo.
Eu já pesquisei, eu já coloquei aqui presencial. Ok. Eu quero, então, saber quais foram os pacientes expostos. Eu vou colocar número da ficha, e aqui eu jogo tudo que eu gostaria de informação. Qual foi o mês de atendimento que eles vieram, que ele veio, qual o tipo de exposição, eu quero a circunstância, se foi associada ou não, eu quero saber a zona de residência, qual o local, se foi ocupacional ou se foi na residência, eu quero saber qual foi o tratamento, tipo de tratamento e também no encerramento, qual o desfecho desses casos, vai. Aí, ele vai puxar uma planilha por número de casos. Ele vai te dar uma informação que você pode jogar essa informação no Excel, ou no SAS, ou em outro sistema onde você vai fazer o levantamento estatístico disso. E aí eu quero mostrar como ele duplica o número de fichas. Não nesse caso, porque a gente trabalhou com chumbo, mas você consegue aqui saber tudo que você pode pôr nesta linha na linha todas as informações que você quiser. Tudo, o banco de dados inteiro que ele carrega. Ele demora um pouco, mas ele carrega. Aqui você vai ter caso a caso, você pode pôr o nome do paciente. Isso facilita também quando você quiser digitar seus casos no Sinan. Você consegue pegar as variáveis do Sinan, colocá-las aqui nesse sistema, ele cria uma planilha e dessa planilha você vai jogando no Sinan só os casos que você quer notificar naquele dia. O BI também ajuda a fazer isso. Esse é um formato. O outro formato é você colocar em tabela quantos pacientes se intoxicaram por exposição ocupacional. Então, aqui nós temos filtro chumbo, que foi atendido no HC, são 2 casos meus, da Unicamp, 2013, eu quero saber quais as circunstâncias desses 2 casos, se foi ocupacional ou não. Eita. Aqui, então, um deles foi ocupacional. A outro caso não foi possível definir exatamente qual era alguma coisa que não constava no banco de dados. Certo? Vou trabalhar, deixa eu tirar daqui. Mais algum exemplo que alguém poderia dar? Deixa eu ver se tem aqui no chat alguma sugestão. Não tem. Eu vou, então, eu mesma criar mais alguns exemplos para a gente trabalhar no sistema. Vocês estão me vendo? Sim. Sim? Não, sim. Te vendo, sim. Mas e o que eu estou fazendo aqui? Para mim, tá parado. Ai, gente, que dureza, hein? Para mim tá parado também. Aqui? Nada? Não. Enquanto a Adriana carrega ali, só gostaria de lembrar que eu coloquei o link da frequência, solicitar que todos assinem, por gentileza. Preencham o formulário, na verdade. Continua travado? Agora está indo. Mas está travado para mim também, ó. Vamos ver. Vou abrir uma pesquisa, então.
Só vão falando comigo se vocês estão vendo o que eu estou fazendo. Então, lembre aqui, ó, salvar consulta. Eu vou abrir uma pesquisa já existente. Se não, vou abrir uma. Aquela pesquisa que nós. Desculpa, eu entrei no lugar errado. A pesquisa que nós já fizemos sobre supervisão, que já está salva lá no sistema, eu vou modificá-la. Nossa, gente, desculpe, não sei como evitar isso. Sim, a produtividade fica zero, né? Bom, lembre-se que nós criamos uma pesquisa, salvamos, né, no diretório, no repositório do BI, e agora eu quero reabrir essa pesquisa para reutilizá-la, a partir dela, criar uma nova pesquisa. Vamos lá, vamos por aqui mesmo. Ó, eu não... Meu sistema está totalmente travado, ó. Vou sair do BI e vou tentar entrar de novo, tá? Entrou para vocês? Tá entrando? Aí? Tem alguém aí? Sim, eu estou aqui. Não aparece ali as categorias das variáveis, agora apareceu. Tá. Vou criar uma outra pesquisa. O ano de 2013. Enquanto ele roda, alguém tentou usar o sistema nessa semana e teve alguma dificuldade? Qual foi a maior dificuldade de usar o sistema? Adriana, o meu eu até relatei lá no grupo lá do Datatalks, né? Não estou conseguindo solicitar cadastro de produto. Quando eu vou salvar, eu coloco tudo lá no cadastro, na solicitação. Quando eu vou salvar, tá dando erro. Então, já tem uma semana que eu estou tentando jogar e não estou conseguindo. E eu estou com muito cadastro parado que não foi avaliado. Aí eu até achei que às vezes a pessoa não estava esse tempo, mas parece que realmente é um erro que não estou conseguindo também avaliar os cadastros que nós solicitamos. Eu acho que eu tenho um cadastro do meio do mês passado para cá, sem avaliar. São muitos já que está lá parado. Esse na verdade, Juliana, é o sistema da Datatalks Registro. Isso aí é erro do sistema e está sendo corrigido. O que eu quero saber é se vocês usaram o BI nessa semana, se vocês utilizaram, se tiveram dificuldade em alguma das variáveis, em alguma das ferramentas que foi apresentada a semana passada, para a gente tirar as dúvidas hoje. Não foi possível utilizar? Adriana, aqui é o Wellington. Eu tentei usar, eu tô bem assim no nível iniciante 1 do sistema,
E, assim, eu ainda não consegui, por exemplo, se eu quiser puxar os atendimentos que nós tivemos com um determinado agente, por exemplo, paracetamol, do ano de 2022, né, que é o que a gente está inserindo aqui no HC. Eu ainda não entendi. Eu estou fazendo junto aqui, estou tentando rodar, ainda não consegui. Assim, peço até desculpa se eu estou muito atrás de todo mundo, mas estou expondo aqui minha dúvida para ver se eu consigo sair desse início. Obrigada. Não, eu vou usar a sua dúvida, então. Paracetamol. Eu não consigo entrar no seu centro, Wellington, então eu não posso fazer para você. O que eu posso é fazer do meu, e aí você anota aí qual é o passo a passo que eu fiz para você fazer com o seu. Perfeito, Então, obrigada. eu só tenho acesso ao meu centro. Eu vou usar o ano de 2022 para mostrar para você. Ó, eu vou tirar 2013. Aqui, até aqui vocês estão vendo, né? Ó, eu vou Sim, entrar. Eu peguei então a variável atendimento ano de 2000, joguei ela daqui para cá, 2022. Eu vou pedir 2022. Selecionei 2022. Você quer atendimento, todos os números, todo o número de casos, ou você quer só presencial? pode ser todo o número de casos, porque a gente só tem telefônico, né? Tá. E aí, então, eu quero saber só sobre paracetamol, né? Eu vou pegar a substância, eu vou jogá-la na coluna, vou buscar paracetamol na substância. Por que eu peguei total? Número total de casos. Eu vou separar depois para você saber o que é associação ou não. Eu peguei o número total porque algumas pessoas usam o paracetamol isoladamente e outras associam com outra substância. Então, eu vou jogar aqui em cima, ó. Eu entro no nome da substância, clico em cima do nome substância, ele vai abrir essa tela para eu selecionar o que eu quero de filtro. Eu vou colocar no pesquisar paracetamol. Acho que a Ele seta vai... não... Vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo, Adriana. Sim. Travou de novo? Ou vocês estão vendo o que eu estou fazendo aqui? Tá dando uma travadinha, sim, mas ainda estamos vendo. Dentro de substância, vocês estão vendo? Eu selecionei paracetamol. Sim, você digitou lá em cima paracetamol, apareceu. Apareceu, ok, tá. Então, a minha substância que eu vou levantar, Wellington, é só paracetamol daqui para frente. Eu vou deixar lá na coluna para você ver que ela está filtrada. E aí, daí para frente, você consegue colocar, vou jogar aqui na combinação, ó. Vou jogar a substância paracetamol e aqueles que foram combinados com outra coisa. Em 2022, aqui no centro de Campinas, difícil, né? Normalmente ele não demora tudo isso, provavelmente é instabilidade mesmo do sistema por causa do pane que nós tivemos hoje de manhã, não sei qual foi o erro que deu, e também deve ter aí influência de instabilidade da internet. Com certeza, Adriana, as duas coisas. É. Aqui, você vê que você tem uma tabela enorme, né? Nós tivemos aí um número grande de exposições para paracetamol esse ano. Aqui você vai ver que você tem as exposições isoladas,
40 casos, e mais o restante são os casos onde você teve associação do paracetamol. Se essa tabela ficar um pouco difícil para você, você pode usar então a tabela selecionado paracetamol e colocar aqui o número de casos de fichas, na verdade, é o número de exposições e não o número de pacientes. Aqui você tem nós tivemos 140 vezes o paracetamol nas exposições tóxicas. O que você pode fazer também? Jogar ele no filtro, e aqui você pegar a idade dos pacientes, qual foi o meio de atendimento, pegar informações sobre o paciente, ó, faixa, idade, sexo e faixa etária. Mas o paracetamol, ele fica como filtro, porque você quer informações só sobre estes casos, certo, Wellington? Certo, Adriana, entendi. Obrigada. Então, aqui, ó, só revendo, quando vocês precisam selecionar alguma coisa e pesquisar só sobre este evento, o ideal é colocar nos filtros para não ficar muito poluída a tabela. Se você jogar ela aqui, ela até sai, e talvez fique até mais explicativa para você se orientar, mas num trabalho não fica adequado. E você consegue, então, trabalhar uma informação dentro do filtro, trabalhar uma informação só sobre cada um dos assuntos. Isso você faz não só para a substância, e isso é lógico, você consegue pegar todos os casos de tentativa de suicídio dos determinados anos. Você vai colocar a circunstância aqui eu vou pôr o ano de 2013 de volta. Você vai colocar a substância, o ano que você quer. Você coloca no filtro, e aí eu quero só saber o que foi que teve de exposição, quais foram as substâncias que envolvidas nas tentativas de suicídio em 2013. Para não procurar, você põe tentativa de suicídio. E aqui você joga todas as informações que você precisa. Qual a faixa etária desses pacientes, adiciona quais foram as substâncias, quais foram o tipo de evento, sinais e sintomas. Sobre sinais e sintomas e tratamento, você acaba duplicando nossas planilhas, você acaba duplicando, mas você consegue selecionar pelo menos os fatores mais importantes se você usar só associação. Veja, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Tentativa de suicídio. Eu vou tirar a circunstância. Nós tivemos aqui 943 pacientes que tentaram, tivemos 443 tentativas de suicídio, isoladamente ou associada. A semana passada eu dei um exemplo, né? Dei um paciente, Adriana ingeriu amitriptilina e cocaína, e fez uso de cocaína. Ela fez uso de cocaína para dar coragem para tentar o suicídio. Então, na verdade, a circunstância é tentativa de suicídio e abuso. Certo? Na circunstância total, eu vou estar nesta linha, abuso, e nesta linha, tentativa de suicídio. Se eu quero saber isoladamente isso, eu vou colocar a circunstância associação. A Adriana, que tentou suicídio, ela vai estar aqui, ó, nesta aqui. É por isso que quando coloca uma variável total, ele ali duplica o caso, por isso que não dá um número de pacientes.
Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara na cabeça de vocês. Essa é eu particularmente acho que essa é, eu que ensino, né? Eu que explico sobre o BI, essa para mim é a maior dificuldade para explicar. O restante é muito intuitivo, muito autoexplicativo. Não tem paciente é sexo masculino ou feminino, não tem desculpa isso, né? Não tem alteração. Agora aqui não. No que eu tenho a possibilidade de colocar todas as vezes que houve tentativa de suicídio, é diferente de todas as pacientes que tentaram suicídio. Nessa tabela, a Adriana vai estar na associação, por quê? Ela tentou suicídio e usou cocaína na mesma exposição. Tá claro isso? Sim. Ótimo. Tá. Mais algum exemplo que vocês gostariam de ter? Mais alguma coisa que gerou dificuldade? Enquanto vocês pensam aí, eu vou dar aqui uma informação que eu acho muito, muito útil. Vou repetir isso novamente, que eu acho que é uma coisa que faz a diferença nos nossos atendimentos. Eu vou mostrar um ano nosso aqui, não, vou tirar 2013 e vou mostrar o ano de 2020, que foi um ano atípico, um ano que gerou muita argumentação nos nossos relatórios, né? E até inferir alguma coisa que a gente nem sabia exatamente qual, né? Como explicar se aumentou, se abaixou o número de casos, qual foi o motivo. Eu vou colocar aqui número de casos, eu vou colocar grupo. Esse é o nosso banco de dados no ano de 2020. O que eu acho que é interessante ficar claro isso também, passar para vocês essa informação. Quando alguém pergunta para o centro qual o número de casos que vocês atendem? Então, em 2020, nós tivemos 7.654 atendimentos. Mas isso não foi só isso que nós trabalhamos, nós centros de toxicologia, de intoxicação. Nós trabalhamos 33.549 vezes. A gente trabalhou 7.000, esse número aqui, este número que é o primeiro atendimento, não está incluído nesse número. Aqui você pode, inclusive, fazer a soma disso. A medida não soma, você tem que fazer em outra, desculpa. Você somar este número e este número é o quanto o seu centro trabalhou no ano de 2020. Porque a gente fala, nós atendemos 7.654 casos, mas e o que nós acompanhamos caso a caso? A maioria dos centros, entendo eu, que faz o acompanhamento dos atendimentos que ele fez. Então, o centro, naquele ano, teve 33.000 atendimentos. Ele se envolveu com os atendimentos 33.000 vezes, porque para cada grupo, para cada caso, você acompanha até ele receber alta. Não são só 7.654 atendimentos, é a soma de tudo. A gente sempre reforça isso, né? Sempre comenta e lembra que a gente trabalha muito mais do que o número de casos. A gente se envolve também nos acompanhamentos, né? Na evolução que o paciente teve, no atendimento no outro serviço. Isso aqui é um número grande. Que o Ministério da Saúde, não sei se tem alguém aqui presente, acredito que não, mas o Ministério da Saúde não pode esquecer que a gente rala bem, não é só esses 7.654 casos, não.
Bom, mais alguma coisa? Eu acredito que, assim, a ideia nesse dia de hoje era tirar dúvidas, ajudar a fazer levantamentos que não foram possíveis de fazerem sozinhos e fazer junto com vocês. Gostariam que desse mais algum exemplo? Eu acho que esses são os exemplos mais básicos, os atendimentos mais básicos. E como na próxima aula a gente vai fazer as pesquisas avançadas de como somar, como fazer gráfico, eu imagino que seria importante que a gente estivesse com as coisas mais claras em relação ao básico. E Adriana? Foi, Então, Camila. acho que foi super esclarecedor. Eu pensei na seguinte proposta, né? Como que ficou muito instável hoje a conexão e o BI também estava um pouco lento, possivelmente pelo problema que a gente teve hoje nessa madrugada, né? E na segunda-feira que vem, a gente se você tiver disponibilidade, em vez de começar às 3h30, vamos começar às 3 horas. E essa meia horinha aí, as pessoas de hoje até segunda-feira que vem, mexam no BI, façam os cruzamentos, e aí vão anotando as dúvidas. Aí nessa meia horinha, elas tragam, falam, olha, eu tentei fazer assim, não sei se eu fiz certo, fiz errado, não consegui, etc. A gente aproveita então e faça essa meia horinha antes. Não sei o que você acha, não sei o que os colegas que estão assistindo acham. A Wellington falou que perfeito. Eu estou à disposição, por mim tudo bem, não tem não. Eu conversei até com a Marlene hoje, a Marlene pediu uma extensão mais personalizada disso, eu estou à disposição, a gente podem me procurar no paralelo, aí no privado, né, para a gente tirar dúvidas. Eu não tenho, assim, respondido muito rapidamente, porque no meu horário de trabalho fica difícil eu entrar numa live, e aí não acho muito correto, mas fora do meu horário de trabalho, eu estou à disposição de vocês. Então vamos fazer isso então. Esse treinamento que ficou marcado para sexta-feira, Camilo, Segunda-feira. Não sou eu, né, que vou dar na sexta-feira, é outro treinamento, né? Mas qual que você está falando? É que vocês estavam falando a respeito das próximas aulas. A Cláudia citou as aulas, assim, por cima. Tem uma que é na sexta-feira. Então vamos lá, ó. A próxima aula, dia 27, que é você, né? Que é segunda-feira que vem, às 13h30, 15h30. A gente ia falar sobre aquelas funcionalidades avançadas que a gente incorporou agora meia horinha antes para fazer essa discussão. Tudo bem? Tá. Então, dia Tá 27/6. Aí a próxima é 4 de julho, uma segunda-feira, seguinte à sua, do dia 27, que é outra pessoa, que é a Ana Carolina. E aí no dia 8 de julho, que é na mesma semana do dia 4, é uma sexta de manhã, e é a doutora Jaqueline Fernandes Weber que vai falar com a gente, entendeu? Tá. Tá, então eu ouvia, misturei tudo, que de sexta-feira meu horário sai às 6 horas, e sexta-feira eu não posso. Tá bom. Não, perfeito. Então aí, segunda-feira que vem a gente volta, 27/6, eu convoco o pessoal pelo grupo de emergência coordenadores meia horinha antes, e a gente entra novamente nessa discussão, e depois você já avança nas funcionalidades mais avançadas. Eu peço que vocês tentem, é importante o que o Camilo falou, porque só tentando para ver o que realmente gera de dúvida. Olhando eu fazer, as pessoas reclamam, né, aqui no meu mas você faz muito rápido, eu não consigo ver o que você está fazendo. Então, mesmo eu fazendo devagar, elas reclamam que não entenderam. Porque não fizeram, é que nem dirigir e pegar um caminho para você ir dirigindo. Se você vai dirigindo, você grava melhor o caminho do que você ir ao lado, olhando por onde passou. É exatamente a mesma coisa. Então, vão fazendo, vão tentando, e a gente vai tirando dúvidas, fica muito mais produtivo. E eu peço desculpas pela instabilidade na internet e no sistema, que eu acho que ficou bem monótono a aula, né?
Mas Então é acontece, isso. Adriana, faz parte da tecnologia e, infelizmente, tem situações que a gente não tem governo.